Fala aí pessoal, Renato aqui para mais um vídeo no canal Refreitas e hoje eu vim falar dessa sigla FPS. É uma sigla que vocês que estão iniciando vão escutar muito falar no mundo do Airsoft, no meio do Airsoft. Então segue a vinheta e vamos pro vídeo. Bom pessoal, já traduzindo, o FPS nada mais é do que pés por segundo, tá? É uma métrica que os americanos utilizam para medir a velocidade que o projétil sai da pistola, do armamento no caso. Eu estou lembrando YouTube, eu estou falando de Airsoft, tá bom? Então tá aqui, eu estou mostrando a minha Red Wings só para figurar o vídeo mesmo, mas o assunto nem precisaria dela aqui. É meu xodózinho agora. Enfim, então o FPS, gente, nada mais é do que isso. Muita gente quando começa no esporte se preocupa muito com isso, pois quer o que? Um FPS alto. O FPS, quanto mais alto o FPS, mais, em teoria, né, mais longe iria a sua BB, ou sua BBS no caso. Só que existem algumas regras, tá bom, de limite de FPS que o Airsoft permite, desde que seja um campo sério, que sigam as normas, é claro. Então, por exemplo, para um rifle de assalto, o limite máximo de FPS que é permitido são 400 FPS. Para uma pistola mesmo, GBB é 350 ou 300 em alguns campos. Então isso varia muito. Então quando a pessoa compra seu primeiro armamento de Airsoft, é interessante que ele faça uma cronagem do item. A cronagem é com um aparelhozinho desse daqui, tá? Que é o cronógrafo, que vocês vão medir o FPS da pistola ou da EG de vocês, tá bom? Para que vocês vejam se está dentro do limite da categoria que vocês vão jogar. Eu já falei aqui no canal, já fiz vídeo falando das 4 categorias. Quem não assistiu eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Então é importante que vocês sigam esse FPS. Não só para que vocês entrem nas regras, por exemplo, para participar de uma operação, todas as armas de Airsoft elas passam pelo cronógrafo. Então se vocês não estiverem dentro do limite permitido, vocês nem participam da operação. Algumas dão até 5 FPS a mais, por exemplo, uma EG de Airsoft, de assalto, 400 FPS, algumas operações dão até um limite de 5, por exemplo, 405, mas isso varia muito, tá? Mas o que é que eu tenho para dizer para vocês? Não se preocupem tanto com isso. É interessante que vocês façam essa cronagem quando vocês adquirem o equipamento de vocês e que logo em seguida vocês mandem para um armeiro de confiança, tá? Não um armeiro fuleiragem, para que eles possam fazer um downgrade. Downgrade é a diminuição da força do FPS se ela vir com um FPS muito alto. Por exemplo, as AEGs da Cima, que é a que eu tenho, a Cima 518, elas vêm com FPS 430, 450. Então geralmente é uma marca que vem com FPS muito alto. Então é preciso que vocês levem no armeiro para que eles façam um downgrade que seria uma diminuição desse FPS, tá bom? Não se preocupem tanto com isso, gente, porque não significa que a AEG de vocês pode ter 450 FPS, mas isso não necessariamente vai fazer com que a BB de você alcance uma distância tão longa assim. Isso vai depender também do local que vocês estão jogando, da gramatura da BB que vocês estão utilizando. Então vocês têm que se atentar a tudo isso. Por exemplo, a minha Cima 518, hoje em dia ela está batendo 370 FPS com BBs de 0,25. E eu consigo buscar 50 metros fácil, tá bom? Então para vocês verem que isso é relativo, não confundam FPS com Joule, tá bom? Em resumo aqui, o FPS é a velocidade que a bolinha sai do cano da arma de vocês e o Joule é a força no qual ela encontra o alvo, tá bom? Então em resumo é isso. Não se preocupe em estar aumentando FPS. Eu sei que tem muita gente que quando entra no Airsoft quer um FPS lá em cima, no talo, para buscar, achando que a BB vai bater 80 metros, 90 metros. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Então é melhor que vocês tenham um FPS dentro da média, que permitam a vocês a participar de qualquer campo, qualquer operação que seja, e que também tem a questão de machucar o colega, tá bom? Se vocês têm um FPS, por exemplo, muito alto, um AEG batendo 450 FPS, de repente vocês estão num jogo de CQB e você atinge o colega a menos de 10 metros, vai machucar. Eu já me machuquei já de pessoas atirando em mim numa distância curta, eu tenho certeza que aquela arma tinha mais de 400 FPS. Então fica a dica aí, não inculquem com isso de FPS, tá bom? Respeitem as normas, procurem saber qual é o limite de FPS na região de vocês e tentem colocar a EG de vocês para que fique próximo ou um pouco abaixo. Não tem necessidade de colocar um FPS tão alto, tá bom? Então dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa, comentários que eu respondo todo mundo. Valeu e até a próxima. Fui!